Boa noite a todas e todos. Que Deus continue com todos nós, amém? Amém. Que essa graça, que essa mensagem de que Jesus basta, continue nos acompanhando durante a nossa vida. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis capítulo 15, a partir do 1º verso. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a sua palavra, de sermos abraçados pelos nossos irmãos e irmãs, mas também alimentados por esses louvores que saem do nosso coração, e nós pedimos que o Senhor aceite, e alimentados também por essa palavra, Deus, porque nós sabemos que ela é poderosa para nos transformar. Te peço que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender e também viver aquilo que o Senhor pede de nós. É no nome de Jesus, seu Filho, o Verbo vivo, que eu te agradeço e te peço. Amém. Amém. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Já disse Gilberto Gil, não é? Andar com fé. E parafraseando Gilberto Gil, esse vai ser o tema do nosso mês. Andar com fé eu vou. Andar com fé eu vou. E eu tenho logo uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa de fé? Você se considera um homem, uma mulher de fé? Eu não sei qual que foi a sua educação, se ela foi evangélica, se ela foi católica, se ela foi de uma outra religião, ou se você não teve educação religiosa. E eu também não sei se toda fé, de fato, costuma não falhar. Mas eu sei que a gente atribui alguns conceitos a essa palavra que nós chamamos de fé. Por exemplo, a fé por vezes é entendida como uma doutrina. Nós batistas temos a confissão de fé, onde lá nós desenvolvemos as nossas doutrinas a partir da interpretação dos textos bíblicos que servem para nortear a nossa caminhada como igreja. O credo dos apóstolos, o credo que os apóstolos desenvolveram, os primeiros cristãos, que não está na Bíblia, mas que servia justamente para nortear a caminhada cristã. Creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, etc, etc. Então, fé pode ser justamente entendida e compreendida como esse conjunto de doutrinas que servem para balizar nossa fé. Em que você acredita? Eu acredito nisso. Por quê? Porque aí você responde racionalmente. Mas fé também pode ser vista como eu vi na matéria hoje de uma pessoa que se acidentou numa academia e vai passar por uma cirurgia e há 1% de chance que ela volte a andar. E a família então diz assim: nós não vamos perder a fé,
porque nós cremos que Deus pode fazer o impossível. E fé, então, estaria atrelada justamente num pedido legítimo diante do Deus poderoso e daquilo que Ele poderia fazer ou que pode fazer, e nós sabemos que Ele pode fazer nas suas manifestações divinas de cura, milagres e prodígios, como nós vemos no próprio Evangelho. Ou fé também pode ser compreendida, igual eu vi um jogador essa semana falando, jogador que saiu da base, não vou falar o time para não ter bullying, mas que acabou de sair da base, está fazendo sucesso no profissional, e disse assim: eu sempre avistei esse lugar, eu olhei para esse lugar e pensei com fé, e a fé é isso, porque quando a gente acredita, a coisa se realiza. Então você tem algumas interpretações de fé, mas além dessas interpretações, há uma outra que nós podemos entender, compreender, e que a Bíblia fala justamente que é uma caminhada de fé, andar na fé, que é justamente andar com Deus, confiando em Deus. A Bíblia vai nos levar a diferentes possíveis experiências de pessoas que andaram com Deus, e nessa caminhada de existir, se relacionando com Deus, chamaram isso de viver na fé. Você vai ter diversos personagens que vão justamente escrever alguns dos textos bíblicos, e nada mais esses textos, ou nada mais são esses textos, do que o testemunho de fé, de uma caminhada existencial de fé. Então, qualquer que seja a nossa situação, se você, o Márcio disse aqui, eu não sei como você chegou, eu não sei se você tem uma história lá no passado que precisa ressignificar, se você está precisando de fato ser curado de uma doença, se você está precisando de respostas divinas para que Deus de fato dê sentido para a sua vida ou para um problema específico. Parece que a Bíblia justamente nos diz que existe uma caminhada através da qual nós podemos vivenciar essa experiência com Deus de maneira singular, igual aconteceram com esses personagens bíblicos que viveram experiências com Deus e contaram essas experiências, ou essas experiências foram contadas por outras pessoas, mas que experimentaram uma caminhada de fé que não falhou. E não é diferente com esse personagem ao qual se refere o texto que nós temos, Abrão, ou Abraão, porque Deus muda o nome dele. E a jornada de fé de Abraão, ou de Abrão, começa lá no capítulo 12 de Gênesis. Deus se manifesta a ele como o único Deus. Abrão, que vinha de uma terra, de uma cidade de Arã, depois de sair de Ur dos Caldeus, de uma terra politeísta, isso é, uma terra que acreditava e adorava em vários deuses. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para a cidade que eu te mostrarei. E eu acho muito interessante já o começo do chamado, dessa experiência de fé, de vida de Abraão. Porque a primeira coisa que eu acho interessante é que Deus não diz para onde ele vai. Embora ele vá para Canaã, Deus não diz para onde ele vai. Deus não fala assim: olha, Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu estou te mostrando. Não. Deus fala: sai da tua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei no caminho. O seu destino, o seu objetivo, ele vai ser conhecido no caminho, mas sai da sua terra. Uma caminhada de fé, então, em que o próprio Abraão vai descobrir o seu destino, quando ele se levanta para caminhar e viver essa experiência com Deus. Abraão é convidado para olhar para a sua jornada, para a sua cidade, para a sua família, interpretar tudo aquilo que ele conhece de religião com outros deuses e, de repente, olhar para um lugar ou partir para um lugar que os seus olhos não podem enxergar. A caminhada de fé de Abraão começa justamente com esses questionamentos em relação às narrativas ou às verdades de vida que ele conhece,
que determinam, sabe essas verdades que a gente determina para balizar a nossa vida, os nossos questionamentos, porque geralmente a gente constrói a nossa vida em raciocínios, não é? Por exemplo, a gente pensa mais ou menos de uma maneira binária, ou é isso, ou é aquilo, ou então a gente se torna um dogmático e constrói um conceito ou um monte de respostas para a nossa vida fazer sentido, ou a gente se torna um cético de vez, falando, olha, nenhuma dessas respostas faz sentido, porque não tem sentido. E Abraão oferece aqui uma terceira via, porque ele oferece esse caminho da experiência de fé, que não é um dogma fechado, porque não dá para avistar para onde vai, e ao mesmo tempo não é um caminho de cético, que fala, não vai dar em lugar nenhum. Eu vou sair para um lugar que eu não sei quem é, que eu não sei para onde é, eu não sei onde é, mas que Deus vai me conduzir até lá. E a vida do Abraão propõe, então, essa caminhada de fé, onde descobrir a sua identidade, descobrir aquilo que o seu destino, é justamente uma caminhada de experiência com Deus. A segunda coisa confirma justamente isso. Essa primeira, por quê? Porque quando Jesus fala, saia da sua terra, Deus fala, saia da sua terra, para Abraão, ele usa duas palavrinhas no hebraico, que é tel-telha, que pode ser traduzida tanto, saia da sua terra, saia para si mesmo, ou vá a si mesmo. Como que mais do que um lugar geográfico, uma terra, Abraão nesse caminho, onde ele vai justamente se desprender de toda a sua idolatria, de toda a sua cultura, e começar um relacionamento com Deus único, é um caminho que leva para a sua própria alma, um deslocamento interno que ele precisa viver. Então a caminhada de fé para Abraão começa com esse deslocamento. Um deslocamento que diz, existe uma dimensão entre o céu e a terra, maior do que aquilo que a gente pode interpretar e enxergar. E, nesse caminho, chamado a viver nessa dimensão de fé, eu estou operando uma transformação no meu interior, me encontrando com aquilo que eu tenho de mais profundo e que eu nem mesmo conheço. E você sabe o que é mais interessante em Abraão? É que em todos os personagens da Bíblia, ele era o mais comum. Abraão não abriu os mares, Abraão não derrotou um gigante, Abraão não escreveu sequer um provérbio que nós tenhamos conhecimento, Abraão nem operou um milagre na Bíblia. Ele é um homem comum, uma esposa que não pode engravidar, tem problemas familiares envolvendo também o seu sobrinho Ló. Está vendo aí, Silvio e Edu? Cuidado. Tem que resolver problemas de herança, de partilha de bens. Ele de vez em quando sente a sua fé enfraquecer e de repente dá um jeitinho brasileiro, conta uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, para não sofrer muito. E por vezes, ele vacila na sua fé. Ele vacila na sua caminhada. Então vejam que Abraão é bem parecido comigo, com você, ele é bem parecido com qualquer outro ser humano. E, ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que Deus diz de Abraão que ele é seu amigo. E a Bíblia vai denominá-lo como o pai da fé. Então eu acho que a gente tem algumas coisinhas para aprender sobre essa caminhada existencial de Abraão, ou Abraão. A primeira coisa é que essa caminhada de fé, que a gente não enxerga, mas é conduzido por Deus, e que pode mudar nosso interior, ressignifica o nosso destino. O nosso destino. Abraão deixa a sua terra natal, segundo uma promessa que recebeu de Deus. Qual que era a promessa? Eu vou fazer de você, da sua descendência, uma grande nação, e você será próspero, abençoado, e através de você abençoado, você vai abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas por você. Está lá em Gênesis 12. Mas a única coisa que ele encontra, até o capítulo 15, é fome,
são reis hostis, depois passam-se os anos, ele prospera um pouco, mas a promessa que ele recebe de sua descendência não chega, não vem. Porque a gente sabe que às vezes a gente espera, cria uma expectativa e as coisas não acontecem. A gente conhece esse lugar. Quando a gente está esperando muito que uma coisa aconteça e você passa pela montanha russa da vida, fome, prospera, etc. E essa coisa que foi uma promessa divina não chegou. E aí Deus vem no texto agora, que a gente leu, do capítulo 15 de Gênesis, e diz para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. E o Abraão responde: mas agora, eu já envelheci, agora é tarde. Agora é tarde, o filho do meu servo vai ser o meu herdeiro, porque agora não tem mais jeito para essa promessa acontecer. E é então que Deus chama Abraão, pede para ele sair da sua tenda, olhar para o céu, avistar as estrelas, e fala: conte as estrelas se você puder contá-las. Mas é interessante, porque quando a gente conhece o contexto de Abrão, da cidade que ele saiu, Arã, a cidade dele era uma terra de astrólogos, ou seja, de pessoas religiosas que interpretavam, a partir da contagem dos astros, das estrelas, o destino, o futuro das pessoas. E o destino de Abrão e de Sarai estava determinado, eles seriam estéreis. Estava escrito nas estrelas. Já ouviu essa expressão? Está escrito nas estrelas? Então, pedindo para que ele observasse as estrelas, Deus o lembra que ele deixou Arã, a terra das estrelas, para trás. Quer dizer, ele o chama para sair da sua crença de que seu destino está pronto, de que seu destino está determinado. Deus está chamando Abraão para falar: olha, você achou que seu destino seria esse, porque talvez te disseram isso, mas não está. Olhe para as estrelas, não como algo que possa prever o seu futuro, mas olhe para as estrelas como uma grande promessa de possibilidades dentro da dinâmica da vida que você vai viver comigo. É isso que Deus está dizendo para Abraão. É como se Deus te dissesse assim: lá em Arã, talvez alguém tenha lido as estrelas e tenha dito que Abrão não tivesse descendente. Mas eu digo, e mudo o seu nome para Abraão, e digo: Abraão vai ter filho. Alguém pode ter dito, lá na terra de Arã, que Sarai não teria filho. Mas eu mudo o seu nome para Sara e falo: Sara vai ter filho. Porque Deus está chamando Abraão e Sara para longe do determinismo, longe do fatalismo. Existem duas possibilidades de se viver, quase que dois posicionamentos existenciais na nossa vida. O primeiro jeito é ser um ser humano com uma passividade muito grande. Sabe? Então, eu aceito aquilo que a vida me entrega, eu vivo como se não tivesse outra realidade, outra possibilidade, e eu vou tentando desenvolver maneiras de viver a minha vida da maneira menos pior possível. E existe um jeito de viver como um homem, como uma mulher de fé, que tenta interpretar a sua realidade nessa experiência com Deus, nessa caminhada com Deus, que a gente não sabe onde vai dar, mas sabe que Deus nos acompanha nela, e não se submeter às fatalidades, ao destino, aquilo que disseram sobre nós, aquilo que a nossa origem diz sobre nós, ou aquilo que os estereótipos sociais criaram e disseram que nós somos. Não é a nação de onde a gente veio, não é da religião onde a gente veio, não é, de fato, do que a sociedade diz sobre nós, mas é no caminho que a nossa identidade vai sendo formada nesse relacionamento com Deus. E aí, Deus não se torna para nós esse mandamento fechado, como se nos desse uma ordem, é isso e acabou. Mas Deus se mostra para a gente como uma relação, como uma palavra, que coloca a nossa própria palavra em diálogo com Ele e faz com que a gente construa uma vida totalmente surpreendente com Ele.
A maneira como a gente constrói o nosso destino depende da maneira como a gente responde à nossa vocação, a vocação que foi feita por Deus para a nossa vida. Tem gente ainda que trata Deus como um mandamento, que quando acontece alguma coisa boa, fala obrigado Deus, porque você me deu uma coisa boa. Quando acontece uma coisa ruim, fala Deus, por que você me deu isso? Por que isso aconteceu comigo? O que o Senhor quer de mim? Como se tudo estivesse determinado. E não, Abraão está mostrando para a gente, e quando Deus chama ele para reler as estrelas como possibilidades de promessa da sua vida, ele está falando, não está nada determinado. Eu não sei o que te disseram, eu não sei o que falaram para você, mas há possibilidade de renovação, de ressurreição para a sua vida. A possibilidade de se levantar e colocar nessa caminhada de fé que Deus mostra para Abraão. Porque Deus é uma relação, é um ser que se relaciona com a gente e se coloca em diálogo e fala, vamos construindo. Eu estou com você. Vai dar mais um passo? Eu estou junto, estou segurando aqui a sua mão, estou com a mão no seu ombro. Então Deus ressignifica o nosso destino. O fatalismo, ele explode aquilo que disseram sobre nós, para que a gente possa se fazer, como a gente diz, nova criatura, não é? Com todas as outras possibilidades que ainda vão ser mostradas para a gente nesse caminho de fé. Segunda coisa que o Abraão nos mostra nessa caminhada de fé, é que andar com fé ressignifica constantemente a nossa percepção e o nosso relacionamento com Deus. E aqui é o ponto polêmico da mensagem. E eu vou pedir muito carinho, muita atenção, muita tolerância e muito diálogo para a gente entender o que eu vou dizer. Pode pegar sua Bíblia para conferir. Eu estava até preparando lá na sala da IBD, falando sobre essa ideia da mudança. Tudo que é diferente, às vezes nos incomoda um pouco. E quem cresceu na igreja e ouviu sempre uma história de um jeito, quando a gente dá uma outra possibilidade de interpretação, pode incomodar. Mas eu queria muito que você tivesse esse coração aberto para ouvir, e depois eu posso conversar com você caso isso te incomode. Mas vejam, ressignificar a nossa relação com Deus. A caminhada de fé nos dá uma percepção mais intensa com Deus. É aquilo que as crianças cantam na turminha, não é? Já citei a semana passada as crianças, estou citando de novo aqui. Conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Quer dizer, por que prosseguir? Porque nós vamos conhecendo esse Deus cada vez mais. E Abraão, que teve um chamado para ir para um lugar onde ele não conhecia, para transformar a sua interioridade, para não ser mais refém do fatalismo do destino, porque sai da sua parentela, sai da cidade onde você está e constrói uma nova vida. Ele está dizendo. Mas o que acontece com Abraão em Gênesis 22 é uma coisa difícil, o sacrifício do seu filho Isaque. Por quê? Porque depois desse momento, lá em Gênesis 21, depois também de altos e baixos dessa caminhada, da experiência de fé com Deus, depois de Abraão também dar um jeitinho com a sua esposa, né, e a sua serva, tentar fazer um outro filho, porque o filho da promessa não chegava, lá em Gênesis 21, esse filho chegou, Isaque. E depois que passaram alguns anos, você vira a página, capítulo 22, Abraão é chamado para sacrificar o filho da promessa. Eu sempre me perguntei, como é que eu vou explicar isso daí para minha filha? Você já não se perguntou sobre esse texto? Que a gente tem algumas interpretações sobre ele já. E eu cresci ouvindo uma história, talvez a interpretação mais tradicional. Né? Mas a gente precisa se lembrar que Abraão vivia numa terra politeísta. E que no tempo de Abraão, sacrificar seres humanos e crianças não era comum, mas também não era estranho. Não acontecia todos os dias, mas acontecia algumas vezes.
Entende? E esse sacrifício de um filho, de uma criança, era o grau máximo de intensidade, de relacionamento que um ser humano poderia ter com aquele que ele chamava de Deus, com aquele que ele chamava de divindade. Qual que é o grau máximo? É sacrificar aquilo que me é mais precioso, para pôr em prova se você é fiel ou não. Então, quando Deus pede para Abraão levar Isaque para o monte, Abraão pensa, por conta da sua herança politeísta, olha só, que ele está pedindo o máximo, Deus está pedindo o máximo de relacionamento que ele poderia dar. E ele obedece. Por quê? Porque não é algo totalmente absurdo para a sua época, já acontecia. Não se sacrificava todos os dias, mas já acontecia. Só que em hebraico, quando a gente vai para a etimologia da palavra, assim, cada vez eu estudo mais esse texto, sempre que eu vou usar, eu sempre descubro mais coisa. A palavra oferecer tem o mesmo sentido da palavra sacrifício, holocausto, tá? E é um hebraísmo isso, porque se a gente fosse traduzir literalmente, é como se Deus dissesse, ofereça-lhe em oferta, tá? Mas o verbo oferecer significa também elevar, como se Deus dissesse, eleve-o ao monte que você vai subir e eu vou te mostrar. Eleve-o a mim. É uma possibilidade de tradução. E nós elevamos muitas coisas a Deus, que não são propriamente um sacrifício, não é verdade? Se Abraão interpretou a fala de Deus como oferecer seu filho em sacrifício, é porque essa era uma prática da antiguidade. Porque o sacrifício de criança é a perversão da religião. E isso não é no nosso tempo só. Isso também era nesses tempos, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Na Bíblia, nós vamos encontrar em Israel reis ímpios que fizeram seus filhos passar pelo fogo para conseguirem conquistas com seus deuses. Isso está na Ilíada lá, de Homero. Sabe? O Agamenon sacrifica a sua filha para ir para a guerra de Troia, para conseguir favores dos deuses. Mas esse sacrifício na Bíblia sempre foi condenado. Sempre foi condenado. Os profetas Jeremias e Ezequiel fizeram dessa prática algo abominável e disseram que foi essa prática que os levou ao cativeiro da Babilônia. Se você vir na sua Bíblia, em Jeremias 7:31, Deus diz que essa prática Ele nunca ordenou e isso nunca esteve no seu coração. E aqui a gente tem um problema teológico com a nossa tradição. Por quê? Porque a gente aprendeu que sim. Mas se Deus, como diz Tiago lá na sua carta, em Deus não há nenhuma sombra de variação, o coração de Deus não muda. E essa prática nunca esteve no coração de Deus. Na Bíblia, essa prática sempre foi considerada um horror. O livro de Levítico 18, capítulo 18, verso 21, diz explicitamente: não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque, não profanarás o nome do Senhor. É o mesmo Deus. Em outros termos, os sacrifícios de crianças eram conhecidos como sacrifícios a ídolos, como o deus Moloque, que é citado aqui em Levítico, e uma abominação para Deus. E não é possível, imagina, que Deus peça para Abraão fazer aquilo que lhe é um horror. Mas então Deus não pediu para Abraão sacrificar seu filho? Qual é o sentido dessa aprovação? O que está acontecendo? Porque a gente diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Eu estou usando a Bíblia aqui. Um detalhe permite que a gente entenda um pouco essa questão. Logo quando Isaac sobe no monte e tem seus olhos vendados, o que acontece?
Ele pergunta para o seu pai: cadê o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá, certo? Mas Abraão levanta a faca para matar o filho. E nesse momento aparece um anjo do Senhor. Eu vou bem devagar. Um anjo do Senhor e fala: não faça isso. Deus proveu. E ele olha o carneiro com os chifres enrolados no arbusto, preso, e sacrifica o carneiro. Vejam bem, Isaac perguntou: onde está o cordeiro? E Abraão sacrificou o quê? Um carneiro. Vocês sabem qual é a diferença do cordeiro e do carneiro? Não sabem. Cordeiro é o filho, é o pequeno. Carneiro é o pai. Vocês estão entendendo o que precisava morrer? O cordeiro é o filho pequeno e o carneiro é o pai. Abraão estava crendo que precisava sacrificar o seu filho, mas a provação dele era algo muito mais intenso, porque era o próprio, ou algo nele mesmo que precisava morrer, no pai. No pai. Porque o que Abraão deveria sacrificar não era seu filho, mas era algo em si mesmo, na relação com a sua paternidade com Isaac, porque ele era só um filho da promessa e não um indivíduo. Ele era quase que um objeto, e a sua relação com Deus, porque Deus não é um Deus que demanda sacrifício. Deus não é um Deus que tira sangue. Deus é um Deus que veio e deu o seu sangue. Nós não servimos um Deus vampiro que precisa de sacrifício de ninguém. E é isso que nós vamos comemorar aqui daqui a pouco e celebrar hoje com a Santa Ceia, de um Deus que, ao invés de tirar o sangue, veio em forma humana e nos deu o sangue para que ninguém mais precisasse ser sacrificado, para que ninguém mais precisasse morrer, para que o sangue de ninguém precisasse ser derramado. Deus, em Jesus, veio falar: chega de sacrifício. O tempo todo vocês sacrificaram, e chega, não tem mais sacrifício. Eu sou o último, é isso que a carta aos Hebreus fala. Eu sou o único que vale e o último. Acabou sacrifício. Não tem sacrifício. Não precisa sacrificar. Não precisa mais sacrificar. Não precisa mais sacrificar seus filhos por conta da religião. Não precisa mais sacrificar a sua vida por conta da religião, porque eu sou um Deus que te liberta em Jesus do sacrifício. Isso não é libertador? Você poder contar uma outra história, uma outra interpretação bíblica com os textos bíblicos para o seu filho? Que Deus não quer que você mate seu filho, Ele quer que o pai mude a sua relação com seu filho e a sua compreensão de Deus para expandir. Deus ressignifica a nossa relação com Ele, vai aprofundando e Ele vai se revelando cada vez mais nessa caminhada de fé. Então eu fico aqui no lugar de Abraão e eu pergunto para você assim: como que eu posso conhecer um Deus que se apresentou para mim através de religião? Como que eu posso, de fato, conhecer a Deus diferentemente daquilo que diz a religião? Como que eu posso conhecer a Deus diferentemente daquilo que diz a sociedade? Como que eu, que não creio em Deus, talvez, posso conhecer, talvez, um Deus desse que eu nego, diferente desse que eu nego? Como é que eu posso conhecer Deus verdadeiramente e intimamente? Como é que eu posso quebrar todos esses estereótipos, tudo aquilo que me disseram sobre Deus, para saber quem Deus é de fato? Como? Andando com Deus, vivendo uma história de fé com Deus, como Abraão fez. Senão, não tem jeito, a sua visão sobre Deus sempre vai ser aquilo que você recebeu de alguém.
Se você não se colocar nesse caminho de intimidade, para que esse Deus que se revele, vá com você e se relacione com você, e você diga quem é Deus, por quem você conhece agora. Como Jó disse, lembra? Porque Abraão não diz nada, ele vai, mas Jó diz um monte de coisa para Deus, segundo os conceitos que ele tem na cabeça. E de repente, quando Deus se apresenta para ele, ele fala: não há nada disso, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Entendeu, Abraão, que eu não sou como esses deuses que você conhecia, que pedem sacrifícios de crianças? Entendi. Eu não quero sacrifícios. Eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de vida e não um Deus de morte. O Deus que caminha com você em todo o tempo, em toda a liberdade, não é um Deus que estabelece com você uma relação opressora, onde você não possa dizer, onde você não possa viver, onde você tenha que se martirizar. Não, está liberto. Mas Abraão entendeu porque decidiu andar com Deus. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu vejo na fé de Abraão, é que talvez seja o ponto mais radical, não mais difícil de entender como foi esse segundo, mas mais radical. Viver uma caminhada de fé é viver uma confiança radical em Deus. Radical. A aprovação de Abraão aconteceu. Ela aconteceu. Abraão precisava passar por aquilo para mudar a sua interpretação de Deus. E engraçado que Abraão não tinha internet, Abraão não tinha Bíblia, a gente não sabe muito bem o que acontecia, como que Deus falava com ele todas as vezes, e ele sabia, eu acho que teve alguns momentos que ele preferia ter essa capacidade assim, de não discernir o que Deus estava dizendo, né? Porque às vezes eram coisas difíceis. Mas você sabe o que Abraão se acostumou a dizer nessa caminhada que ele começa com Deus, andando na fé? Quando Deus falava com ele, sabe o que ele dizia? Sim, Senhor. Sim, Senhor. A gente acabou de ler o texto 15, e eu parei justamente no verso 6, que diz: Abraão creu. Ele estava frustrado. De repente ele vira e fala: tá bom, ele creu. Ele confiou. Ele confiava. Abraão, saia da sua terra para um lugar que você não conhece, deixa a sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sim, Senhor. Abraão, pega o seu filho e leve ao monte Moriá, o monte que eu vou te mostrar. Mesmo que ele tenha entendido errado, ele falou: sim, Senhor. Abraão, ouça a sua esposa Sara. Sim, Senhor. Interessante que a gente vê muito personagem na Bíblia retrucando com Deus, mas eu não vejo Abraão retrucando com Deus, salvo quando não é para ele. Só quando Deus chega para ele e fala assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra porque passou dos limites. E aí ele diz: mas você vai destruir mesmo que tenha 50 justos? Você que é um Deus justo? Aí Deus fala: não vou. Então ele começa a dialogar com Deus, 40, 30, chega até 10, mas não tinha 10. Então Deus destrói mesmo. Mas quando é para ele, quando Deus fala com ele, é interessante, ele ouve, ele crê e ele faz. Ele faz. Ele confia em Deus e quando Deus fala, ele obedece. Sabe? Confiar, saber, esperar e acreditar que Deus proverá. Depois desse episódio em Gênesis, o verso 14 vai dizer lá no capítulo 22 que Abraão deu aquele lugar do sacrifício do seu filho, entre aspas, de o Senhor proverá. E é por isso que até hoje a Bíblia diz que lá no monte onde o Senhor proverá. Você quer provação maior do que estar a ponto de sacrificar seu filho, seus filhos, aquilo que é mais, onde você tem a relação mais intensa de afeto por conta da religião, e quer provisão maior de ter
se revelado a você um Deus de amor que não quer sacrificar o seu filho, que não quer sacrificar os seus relacionamentos. E Paulo vai dizer justamente em Romanos 4 que Abraão creu. Ele creu de que, de alguma maneira, o resultado seria outro. O Paulo vai dizer em Romanos 4, vai dizer que Abraão acreditava e esperava que Deus fosse dar um outro fim ali. De alguma maneira, ele acreditou no Senhor, por mais difícil que fosse, ele obedeceu e foi. E viveu essa experiência de fé. A fé assim, num limite do absurdo. Mas ele foi. Por quê? Porque tem hora que as respostas não dão conta. O ceticismo não dá conta. E a gente só tem uma coisa para se confiar. É em Deus. É em Deus. E quando Deus fala, Abraão confia. Lá no capítulo 15 ele confia. Lá no capítulo 22 ele confia. Porque quando a gente não espera, quando a gente não confia em Deus, sabe o que a gente faz? A gente resolve a gente mesmo, sabe? A gente fala, vou dar um jeito. E geralmente esses jeitos, tentando se precipitar à vontade de Deus, não dá certo. A gente acaba cometendo mal, a gente acaba negociando com aquilo que não deveria negociar. Ah, mas é só dessa vez. Porque eu estou orando, Deus não responde. Sabe? Mas vocês se lembram de Jesus lá no deserto? Sabe, poderia ter resolvido a fome dele bem rapidinho. Transforma essas pedras em pão, você não está precisando mesmo? Come isso daí. E o que ele responde? Ah, ele ouviu de Deus? Não, ouviu de quem? Do diabo. Do diabo. Mas eu não ouvi de Deus, então eu não vou comer. Porque eu não vou me sujeitar a nenhuma palavra que não seja a palavra de Deus na minha vida. Fé radical de Abraão, fé de Jesus. Eu não vou me assentar para comer o pão na mesa do mal. Posso passar fome, mas só um jeitinho não dá. Eu prefiro morrer no deserto do que sentar na mesa do mal e partilhar esse mal. Não, ou é Deus, ou é Deus. E o texto diz que Jesus espera e os anjos, posteriormente, lhe servem. Não é mesmo? E ele chega ao ponto de dizer, antes de ir para a cruz, eu não tenho nada com ele, com o mal. Nada. Ele não tem autoridade sobre mim, porque eu nunca negociei com o mal. Até porque você que anda com Deus sabe que não falta aprovação, mas não falta também provisão de Deus. Não é? Tem provação? Tem muita. Tem muita aprovação, a gente sabe, nós somos humanos, né? Mas tem muitas lutas, tem muita assim, empenho de força para superar, tem muita tribulação, tem muita confusão às vezes, mas tamanha a tribulação, tamanha é a provisão de Deus. Você passa por lutas, por sofrimentos, mas Deus está com você, Deus estende a mão e Deus te abraça, estendendo os seus braços, te conforta, fala ao seu coração, Deus te coloca de pé novamente e Deus fala, vai para o caminho de novo porque eu estou indo contigo, você não está sozinho. Deus fala, eu não me esqueci de você, então não faça, espere. Eu estou aqui nesse negócio. Eu estou aqui com você nessa história. Eu te chamei. Você não decidiu me seguir? Eu estou indo com você. Não foi isso que Jesus disse? Todos os dias. Não só até o fim dos tempos, mas todos os dias. Foi isso que Jesus disse, eu não me esqueci. E tem coisa melhor de que a gente sair de casa pela manhã, viver o dia que a gente tem para viver, ou ficar em casa, mas vivendo o dia e não negociar com o mal, colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu consegui. Eu não negociei com o mal, porque Deus estava comigo, e mesmo que eu não obtive as respostas que eu gostaria, Deus está comigo. E a vida de Abraão foi provação atrás de provação, isso vai terminar só com a morte dele, lá no capítulo 25 de Gênesis. Não teve tempo, também na vida de Abraão, que faltou a presença de Deus quando ele precisou.
Então, sabe por que às vezes a gente não entende algumas coisas que nos acontecem nessa caminhada de fé? Sabe por quê? Primeiro, porque algumas coisas não dá para a gente entender mesmo. Sabe? O nosso conhecimento, o nosso raciocínio é limitado. Até hoje, a gente produzindo ciência, e graças a Deus, está descobrindo o mundo. Mas a gente não descobre tudo. Ou não descobriu. É limitado. É limitado. Algumas coisas a gente consegue entender, outras a gente não consegue entender. E aí o profeta Isaías fala que Deus fala assim: os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E o sábio em Provérbios diz, então, confia no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Então, se você não entende o que Deus está fazendo, o que está acontecendo na sua vida, e sabe que Deus está com você, construindo essa história, não se preocupe. Deus está vendo algo, como viu para Abraão, que você ainda não vê, e que Abraão ainda não via. Deus está vendo algo que você não vê. Segundo, por que a gente não consegue entender tudo o que Deus está fazendo? Porque nós somos filhos de uma cultura individualista, ensimesmada, que olha para o próprio umbigo e acha que todos os nossos desejos, como jogador de futebol, têm que ser realizados, sabe? É tudo para a gente, não é tudo por ele, igual a gente canta. Quando a gente pratica a nossa fé, é tudo para a gente, é tudo para a gente, é tudo para a gente. E Deus diz, meu filho, não é assim não. Tem mais gente nesse barco aí. Tem uma história que eu estou construindo e que eu tenho também meus objetivos, sabe? E meu objetivo é fazer o bem. Não é que eu não quero te dar o que você deseja, mas eu estou vendo além e eu tenho uma história aqui escrevendo com você e com a humanidade. Por isso que Abraão não conseguia imaginar, às vezes, as coisas que Deus faria através dele, abençoar diversas nações da terra. Não é? Você acha que ele tinha essa visão? Ele não conseguia. Mas não estava em jogo ali somente a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Sara, não. Estava a vida de todas as nações da terra. É isso que ele diz para o Abraão, quando ele fala, eu tenho um plano, uma promessa. Está incluso na promessa, não é só para você. Então, não é só fazer bênção para você, meu irmão, minha irmã, mas é fazer de você também uma bênção para todas as nações e famílias da terra. Então, a oração do cristão que começa a percorrer esse caminho de fé, que vai andando na confiança radical com Deus e vai conhecendo esse Deus mais intimamente, deveria ser, Deus, olha, eu quero que o Senhor me abençoe, sim, lógico que eu quero, mas eu quero também ser uma bênção. Eu não sei quantos dias eu ainda vou ter sobre essa terra, mas faz de mim uma bênção. Usa a minha vida para abençoar esse mundo, o maior número de pessoas, se manifeste através da minha vida. Que a minha vida não seja um fim em si mesmo, que eu não morra dizendo só eu, conjugando na primeira pessoa do singular. Não, mas glorifica o teu nome por meio daquilo que você pode fazer na minha vida. E é verdade que quando a gente pensa nessa dimensão mais global, mais holística, a gente se pergunta, não, mas espera aí, calma lá. Mas e o que eu estou sofrendo? Não é válido, então? Sabe? Não vale a pena? Quer dizer, Deus não se importa? Eu acho que se importa sim, porque a gente vê na história do Abraão, ou da Abraão, que Deus, esse Deus que quer salvar todas as nações e todas as famílias da terra, pela vida do Abraão, começando essa história de caminhada de fé, é o Deus que prepara amigos para ele, para salvar o sobrinho dele. Deus ora, Abraão ora por Ló, e aí Deus apresenta para ele Manre e Escol, e fala, então aí seus amigos, e ele fala da dificuldade dele, que tem que resgatar o sobrinho dele, Ló, e eles falam, vamos lá resgatar o seu sobrinho, e resgatam. Porque ninguém vive sem amigos. E Deus coloca também nessa caminhada de fé
pessoas próximas que nos ajudam, sabe? Em terra estrangeira, porque ele foi um nômade, né? Em terra estrangeira, a sua esposa Sara morre, não tem onde enterrar, não tem terra, não é dele, não tem túmulo. Fala com a cidade, vem a provisão. Está aqui o campo, está aqui a caverna, está aqui o túmulo, enterra a sua mulher. Por quê? Porque não falta provisão. E comigo e com você é diferente? Lógico que não. Você já passou por aquele dia de tristeza, aquele dia que tudo vai perdendo sentido, seu interior vai se esmagando assim por dentro, assim vai fazendo com que a cor do mundo desapareça e de repente você nem quer almoçar. Você fica assim, ó, eu fico assim quando eu estou nesses dias, acontece comigo. Assim. Aí as meninas falam, ih, papai está no outro mundo, né? Porque às vezes acontece. Quando a gente passa por uma doença, quando a gente passa por uma provação. E aí você vai empurrando os dias, sabe? Empurrando, porque, na verdade, de repente parou de fazer sentido. E não é verdade também que, de repente, Deus te visita em algum momento, até no TikTok. Não é com uma mensagem do TikTok. Não é, Cleusa, até com uma criança dizendo, vai ficar tudo bem? Uma mensagem de uma criança que disse para outra que passou pela rede e Deus veio até você. E de repente você recebe um recado de um amigo falando, eu estou orando por você, olha, você está precisando de alguma coisa, e você recebe aquela mensagem que não é de um amigo, é de Deus, embrulhada, quase que num lacinho, falando assim, olha, eu estou com você, assinado Deus. Não é verdade? Então, sabe o que eu tenho aprendido? É que essas pessoas que a gente vê aqui, mas que somos nós todos os dias, que estamos tentando caminhar na fé, andar na fé, que não costuma falhar, ela não falha mesmo. A minha vida pastoral eu sou tão abençoado quando visito pessoas, às vezes em situações que eu falo assim, eu não sei o que dizer. Aí Deus fala assim, só fala que eu estou aqui. Aí você fica quieto. Né? Por quê? Porque parece que quando a fé ela vai se enfraquecendo, essa chama, sabe? Deus vem e sopra o oxigênio de novo, para que essa chama possa se alimentar novamente. Porque a gente não perde a fé. A gente não perde a fé. Quando a gente está perdendo, quando a gente está lá embaixo, Deus vem e sopra o vento dele, vivificador. Ele sopra. Por quê? Porque é Ele o autor e consumador da fé, não é? É Ele que mantém essa chama viva. É Ele que mantém a gente na caminhada. É Ele que mantém a gente na existência. Sabe por que é bom a gente se comprometer nessa caminhada de fé? É porque essa consciência de que a gente participa de algo muito maior do que as nossas resoluções racionais, do que aquilo que a gente interpreta no mundo, do que aquilo que a gente quer com os nossos próprios desejos e vontades, é porque quem escolhe esse caminho de fé, o homem e a mulher que escolhe esse caminho de fé, conta todos os dias, como diz o salmista do verso 23, com a bondade e com a misericórdia de Deus. Sabe? Não tem nada melhor nessa vida do que contar com a bondade e com a misericórdia de Deus. Eu vi um amigo dizendo, a bondade é para quando está tudo bem. Aí você fala, obrigado, bondade. Agora, quando as coisas estão ruins, é misericórdia. Deus ainda está presente. Deus ainda está compassivo. Deus ainda está generoso. Entende? Minha oração é que nessa caminhada de fé, a gente possa, de fato, se colocar com a consciência de que esse Deus que nós conhecemos pela experiência e depois falamos dele, que nós possamos contar com essa disposição dele, conscientemente, todos os dias, porque ele está para nos amar, para nos abraçar e para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Amém.